Vamos lá, né? Buenas tardes a todos. Let's go. Seguinte, vamos ser rápido, né? Para terminar o... Vamos rápido, eu vou ter 3 aulas, né? Essa semana, certo? Alguns professores cederam as aulas, porque senão não dava tempo de terminar, não. Então a gente vai terminar essa parte aqui, Segunda Guerra Mundial e pós-Segunda Guerra Mundial. É bastante coisa, mas dá para tratar de tudo com qualidade, eu acho, certo? Onde que a gente estava? Entre guerras, né? Não era isso? Eu acredito que sim. Entre a Primeira e a Segunda Guerra Mundiais. Período entre guerras. Muito importante, já que com a Segunda Guerra Mundial é praticamente a continuidade, né, da Primeira, lógico, com algumas modificações. Quais são elas? Entre 1918, final da Primeira Guerra Mundial, e 1945. Certo? Aliás, 35, né? 39, que é o início da Segunda, beleza? Bom, então do final da Primeira Guerra Mundial, o primeiro fato importante, com certeza, são as consequências da nova organização mundial, correto? Consequências da nova ordem mundial pós Primeira Guerra. Vou ter que escrever um pouquinho mais bonitinho. Da nova ordem mundial pós Primeira Guerra. E o que nós temos aqui pós Primeira Guerra como nova ordem mundial? Primeiro, a ascensão dos Estados Unidos como potência, certo? Como a grande potência mundial, né? Então se estabelece aqui os Estados Unidos, que são dos EUA, como a grande potência mundial, como grande, não só potência mundial, mas com grande potência econômica, correto? Grande centro das decisões econômicas mundiais, beleza? Sim? Ainda não é a grande potência militar, porque compete, por exemplo, com a União Soviética. Já compete com a União Soviética e com os grandes países europeus, né, que mesmo afetados pela crise pós-guerra, porque a crise vai ser mais forte dentro da Europa, né, os Estados Unidos ainda não são a grande potência militar. Só vão se tornar após a Segunda Guerra. Isso com competição. Aquela bipolaridade vai se formar depois da Segunda Guerra. O que mais nós temos aqui como consequência da Primeira Guerra Mundial? Tudo aquilo que foi feito em relação ao Tratado de Versalhes, né? Certo? Tudo aquilo que estabeleceu o Tratado de Versalhes, o principal tratado de paz, que na verdade não pode nem ser chamado de um tratado de paz, de verdade. Ele é um tratado de punições, né? Um tratado de paz e punições que recaíram pesadamente sobre quem? Sobre a Inglaterra, sobre a Alemanha, certo? Considerada aí, 1918, 19. Então, culpabiliza os alemães pela guerra, correto? Só que essa culpa, essas medidas que foram adotadas em relação à Alemanha, que tipo de medidas? Sanções, certo? Econômicas. O que mais? Ascensões militares, correto? Diminuição do exército, do efetivo militar, além da questão das indenizações, do pagamento de indenizações pelos danos causados pela guerra, correto? Nesse sentido, certo? Nós já podemos falar, dentro desse contexto, mesmo com a ascensão dos Estados Unidos, que não é uma potência, ditatorial, não é uma ditadura, é uma democracia liberal, certo? Nós podemos falar que, como consequência do tratado, nós temos a ascensão dos regimes que a gente chama de totalitários, ou regimes ditaduras, dentro da Europa. Quais são as ditaduras que vão ascender? Em 1922, nós temos a chegada do Partido Fascista na Itália, correto? Primeiro o fascismo italiano, depois o fascismo alemão. Então, chegada do Partido Fascista ao poder, o Fatio, chama Fatio de Combattimento, é o nome do partido. Aí a gente chama de fascista o partido. Porque é um grupo de combate mesmo. É um grupo paramilitar, certo? De ex-combatentes da Primeira Guerra, que vão formar um partido com estrutura militar, só que fora do exército. Por isso que a gente chama de paramilitar. Então, partido fascista, certo? Do Fatio. É até errado falar fascista, é porque a gente aportuguesou e vira fascista, mas é fatista. Assim que se pronuncia no italiano. Certo? Ascensão do Partido Fascista e chegada deles ao poder.
Vou falar sobre isso daqui a pouco. Por quê? O Partido Nazista nasce em 1922, na Alemanha, junto com o partido inspirado, né, no fascismo italiano. Mas só chega ao poder de fato quando Hitler vira chanceler. Certo? Primeiro-ministro. Ai, meu Deus. Deixa eu botar mais bonitinho aqui. 1933. É a chegada de quem? Ascensão do Partido Nazista. Certo? Então, chegada do Partido Nazista. É importante saber essa ordem. Que os fascistas italianos, na verdade, eles são a inspiração do fascismo alemão. Correto? Qual é a versão do fascismo? Desculpa. O fascismo italiano é a inspiração para o fascismo alemão. O que é o fascismo alemão? É o nazismo. Certo? Porque o nome do partido é nazista. Então, a ascensão do partido nazista e a chegada deles ao poder. Tranquilo até aqui? Sim? Então, como consequência direta do tratado, essa culpa que esses países vão carregar. Sentimento de quê? Isso aqui é sentimento de quê? Revanche. Certo? Total sentimento de revanche. Principalmente contra quais países? Inglaterra e França. Certo? Inglaterra e França. E todas as ascensões que foram sofridas. Tranquilo? Apesar da Itália não ter perdido a guerra, né? Mas ela não vai ganhar os benefícios que o Tratado de Versalhes prometeu e não cumpriu. Tranquilo? É a paz dos vencedores e não a paz no sentido de organizar uma paz mundial de fato. Até teve uma tentativa. Pode apagar aqui em cima? Vou ser rápido, tá? Vai ser tiro, porrada e bomba. Tiro, porrada e bomba. Olha só. Eles até tentaram. As potências que venceram a Primeira Guerra, que é a Tríplice Entente, certo? A Entente venceu a guerra. As potências que venceram a guerra até tentaram adotar uma postura um pouco mais pacífica, né? De tentar manter a paz dentro de uma instituição que foi criada em 1919 chamada Liga das Nações. Certo? A Liga das Nações. Tentativa, certo? De manutenção da paz mundial. Certo? Manutenção da paz mundial. Mas o que a gente pode dizer sobre a Liga das Nações? O que foi? A Inglaterra mais França. É só voltar a observação aqui. Certo? Revanche Inglaterra mais França. Vou escrever um pouco mais espaçado para vocês. Manutenção da paz. Organismo, na verdade, é o primeiro organismo internacional para a manutenção da paz, correto? Show? Venga, olha só. Mas o resultado desse acordo fracassou. Então, fracasso dessas medidas, certo? Fracasso. Até porque as grandes potências não seguiam o quê? Não seguiam as determinações da Liga das Nações. Seguiam as determinações de Versalhes, certo? E os regimes vão romper, né? Os países vão romper, certo? Com essa organização mundial. Que é tipo uma versão da ONU, só que antes da Segunda Guerra, correto? Uma tentativa de ligar. Então, países rompem com essa tentativa de manter a paz. Tranquilo até aqui? Sim? Bom, pode apagar a parte de baixo? Vou ligeiro mesmo, tá? Deixa eu tentar cumprir tudo. Bom, na Itália foi igual na Alemanha, que todo mundo achava massa ser fascista e tal. é parecido. Começa a ter uma adesão forte. Principalmente da população, aliás, principalmente não de toda a população. Passando das elites até os setores populares. Tá? Eu estou falando das elites econômicas e dos camponeses. A zona rural tem uma adesão muito forte do nazismo e do fascismo. Porque, eu vou explicar agora, falando dos regimes totalitários, tá? Vamos lá. Explicar as características dos regimes, mais do que falar sobre eles, certo? Regimes totalitários. Primeiro, eu vou falar dos regimes totalitários de extrema direita. Nazi, que a gente chama de nazi-fascismo. Pay attention, porque isso aqui é precioso. Características gerais dos regimes totalitários. Certo? Primeira coisa,
todo regime totalitário é uma ditadura. Sem exceção, seja de esquerda, seja de direita, certo? Características gerais são ditaduras. O que significa isso? Ditaduras. No caso do nazifascismo, são ditaduras, presta atenção, são ditaduras porque são regimes fortes, correto? Que não admitem o quê? Qualquer forma de contestação. Mas tem uma característica específica do regime. Então, são regimes fortes. Se são regimes fortes, eles estão concentrados em qual poder? No executivo, certo? Quem domina o poder é o executivo. Concentrados no executivo. Isso é característica de uma ditadura, seja ela qual for, correto? Estão concentrados no poder executivo. Agora, é quem assume o poder executivo. No caso do partido, das ditaduras fascistas, né, do nazifascismo, quem assume são os militares. De partido único. É um partido só que domina todo o Estado, correto? Então é partido único. Isso aqui é uma diferença boa, por exemplo. Já vou voltar aqui para ver se você... Você não costuma cair na prova de vocês, não, ficar comparando. Eles ficam muito naquele fato, né? Regime de partido único. Qual é o regime que tem características fascistas no mundo? Vários têm. Mas no nosso caso, especificamente, tem características fascistas, se aproxima. Se aproxima do fascismo, acho que quer botar a tela, né? Ampliar. Oxê. Gente, a inteligência artificial está desse jeito já. Já está assim. Será ela? Acho que é ela, né? Ela deve ter... Ah, obrigado. Thank you. Obrigado. Pode deixar assim. Bom, diferente de quem? Regime que não tem partido, mas tem características fascistas. Varguismo. Não tem partido no Vargas. Ele elimina os partidos em 1937. Ele dá o golpe, certo? Golpe do Estado Novo. E a primeira coisa que o Vargas faz? Acabou. Partidarismo. O regime totalitário de direita, fascista, tem partido. Um só. Que domina todo o Estado. Por isso ele é totalitário. Ele domina todo o organismo político. Golpe do Estado Novo, né, que dá origem à primeira ditadura no Brasil, que é a ditadura do Getúlio Vargas. Certo? O Vargas que zerou a política brasileira, né? Ele foi presidente provisório, ele foi presidente constitucional, ele foi ditador e foi presidente eleito, democrático. Ele tem as 4 modalidades de... Não tem como, tá ligado? Ele é muito sinistro. Apesar de ser uma figura assim, extremamente controversa e autoritária. Sempre foi. Tanto que ele se suicida. O suicídio do Vargas é justamente no momento que ele é democrata. Ele não aguenta a pressão. Ele não tem um perfil de um sujeito democrático, apesar dele ser extremamente... É muito curioso isso. O Vargas ele é muito importante para a democracia brasileira. Apesar de ter governado a maioria do tempo numa ditadura. Porque foi ele que criou movimentos importantes no Brasil, políticos. Sem partido. É muito louco isso, né? Mas é característica muito do populismo brasileiro. Mas, bom, entende a semelhança? Os dois são ditaduras, mas um não tem partido e o outro tem. Que é sem partidos políticos. Certo? Eu já vi isso cair em prova. Não sei se pode aparecer para vocês, mas é legal vocês saberem. Certo? Mas, partido único. Qual é a característica de um regime totalitário? A estrutura é uma estrutura militarizada. O partido é um partido com estrutura militarizada. Até porque os partidos são formados por ex-combatentes da Primeira Guerra. É o caso do Mussolini, certo? Que era o líder do Partido Fascista, Benito Mussolini, e do Adolf Hitler, dentro da Alemanha. Aliás, os dois péssimos militares. Muito ruins, assim. Você vê que eles são frustrados dentro da atividade militar, apesar de admirarem, né, toda a questão da guerra e tal, conhecerem de guerra. Eles conheciam de guerra. O Mussolini mais do que o Hitler. Ele foi um militar um pouco mais capacitado, assim, né? Então o Hitler não foi um soldado prestigiado. O Mussolini foi um soldado prestigiado. Bastante, certo? Tanto que sai... porque na verdade ele sai com mais força do exército. Acaba a guerra, certo? A Itália não vence a guerra, mas não vence, né? De fato. Compreende? Ela não adquire nada com a guerra. Pouco.
Esse ressentimento, né, vai ser alimentado pelo Mussolini e os seus partidários que voltaram da guerra e eles vão fundar um partido. Porque a Itália deixa de ser um governo mais autoritário e passa a ser um governo um pouco mais democrático depois da guerra. Isso é muito curioso. Os regimes totalitários, eles florescem em ambiente democrático. Porque eles são partidos, compreende? Só que são partidos que vão ganhando adesão e tem estrutura militarizada. O que é comum dos movimentos de extrema-direita? Fazerem o quê? Marchas, certo? Fazer marcha, fazer comícios. É muito louco isso. Eles usam o tipo de comunicação da democracia para atingir. Não é populismo, mas eles utilizam dos mecanismos democráticos para chegarem ao poder. Só que de uma maneira autoritária, né? Então, marchas, comícios, festas, certo? Tem muito ali, tinha na tradição nazista essa questão de fazer festividades. Aniversário do líder, certo? Aniversário da fundação do partido. Isso tudo é muito comum nesses regimes totalitários. Até aqui, tudo bem? Certo? Mas, para pagar em cima? Podem? Vamos lá. Bom, terceira característica importante. Terceira. São expansionistas. Todos. Certo? Professor, mas o Vargas não é expansionista, por isso que ele é fascista. O Vargas não teve projeto expansionista. É um projeto nacionalista, mas não expansionista. Certo? Aí eu expandi para onde, né? Por que expansionista? O que significa isso? O que significa expansionista? Ele entende, o regime totalitário ele entende que existe um espaço, certo? Um espaço que é daquele povo, que é de origem daquele povo, né? Então, criação de espaços nacionais, compreende? Por isso eles são militarizados, né? Eles precisam do apoio do exército, né? Espaços nacionais. É engraçado porque, curioso, o exército, ele deixa de ser o exército da Alemanha e passa a ser o exército nazista, compreende? Deixa de ser o exército italiano e passa a ser o exército fascista. Então ele vai ganhar as cores, o comportamento, a ideologia desse pensamento fascista. Bom, oi. Mas esse expansionismo era no sentido de pegar o que já era deles e foi tomado ou de pegar dos outros? Pegar dos outros, o que eles acham que é de direito histórico. Então o que já era deles. Não é que já era, né? A história vai mudando, as pessoas vão conquistando territórios. Já foi deles, um dia, certo? Vamos lá. Nem deles, né? Não existe nada que é de ninguém, na verdade. Historicamente falando, não existe nada. Se a gente for pensar historicamente, tudo é do africano. Se os humanos surgiram na África, tudo é africano. Não tem, você compreende? Se toda a humanidade, todas as espécies surgiram na África, tá? Todas. De hominídeos, todas. Os sapiens, todos. Então, os africanos são donos de tudo. Se eles habitaram o mundo. Você compreende isso? Mas assim, eu estou falando aqui de uma questão... Não é genética, né? A questão aqui é que os regimes totalitários acreditavam que isso era genético. Isso fazia parte da linhagem histórica de sangue deles. Então, é direito histórico. Por quê? Porque são regimes extremamente nacionalistas. São ultranacionalistas. Certo? Valorização da história, dos símbolos nacionais. Lógico. Se são ultranacionalismo, é um tipo de nacionalismo, né? E que tipo de... São origens raciais aqui. No caso da Alemanha, isso é mais marcante do que na Itália, que é a ideia da raça ariana, certo? O espaço da raça ariana, de vida da raça ariana e as suas origens. Então, aqui no caso da Alemanha, é muito mais forte do que a Itália, correto? Sim, esse comportamento racial. Deixa eu ver, última característica. Expansionista, nacionalista, estrutura militarizada. A questão racial está ligada principalmente aos alemães, certo? A criação de espaço vital. O que mais? Se eles são totalitários,
eles são antiliberais, correto? Sim. Só que são antiliberais em que sentido? Econômico? Social. Social. Desculpa, político, né? Até. No sentido de que eles são anti-individuais. Eles são contra, eles combatem os direitos individuais. Certo? A pessoa não tem liberdades. É uma quase ausência de liberdades individuais. Você não serve a si mesmo. Você serve ao Estado no regime totalitário. Certo? Então você não nasceu para servir a si mesmo. Mas a família tradicional, no caso tradicional nazista, fascista, e ao Estado. Por isso que são regimes conservadores, né? Nesse sentido, beleza? Ausência do indivíduo na sociedade. Certo? Louco isso, né? Mas a gente chama isso de redução do individualismo. Eles reduzem o indivíduo a nada. Porque tudo é o Estado. Esse é um lema, né, inclusive do fascismo. Tudo para o Estado, nada fora dele. Muito louco, assim, o negócio é... Tanto que vamos lá. Uma sociedade nazista. A escola é o quê? Nazista. A economia, nazista. O ministro, nazista. Tudo é estrutura nazista. Certo? Não existe. O exército é o quê? Nazista. Os símbolos são todos iguais. Compreende? Ele busca uniformizar a sociedade. Porque não pode existir diferenças. Logo, pode? Só a primeira parte aqui? Logo, característica de ambos. Eu estou falando dos de direita, né? Aqui. Qual é a característica de ambos dos de direita? São anticomunistas. Ambos. O Hitler não invadia a União Soviética à toa. Ele acreditava que tinha que acabar com aquele povo, os eslavos. E a União Soviética é formada pelo povo eslavo, certo? Ucrânia, todas aquelas regiões, Polônia. Anticomunistas. Não tem como eles não serem... Eles perseguiam os comunistas. Até porque comunistas formam o quê? Partidos políticos, correto? Fazem movimentos sociais. O comunismo, na opinião de um fascista, de um nazista, ele divide a sociedade. Ele cria frações, certo? Ah, professor, mas tem o regime comunista de extrema esquerda. Ah, tem sim, o stalinismo. Mas o stalinismo, ele não é um regime anticomunista, obviamente, né? É um regime comunista. O que significa isso? Eles perseguem o comunismo, certo? Os comunistas do partido e tal, porque acreditam que os comunistas eles querem fracionar a sociedade, dividir a sociedade, certo? E eles não admitem divisões sociais, compreende? Divisões ou revoltas, né? Sociais, tranquilo? Não admitem esse tipo de coisa. Vão perseguir, sim, os comunistas. E, gente, não é só o comunista não, né? Vai perseguir até o democrata. Até o cara que acredita na democracia. Não tem essa não. Vou falar depois dessa característica racial, né? Do regime. Pode apagar? Tranquilo? Sim? Bom, é isso, tá? Nesse sentido aqui eu não vou avançar não. Ao longo da Segunda Guerra Mundial, a gente vai falando mais dos regimes totalitários e como é que eles agiam. Mas isso tudo é muito importante para entender a guerra. Principalmente esses dois aqui, ó. Expansionismo e ultranacionalismo. É isso que vai gerar os choques, as consequências da primeira para a Segunda Guerra Mundial. Crise de 29 e a queda da Bolsa de Valores de Nova York. Eu queria escrever, mas eu vou escrever pouco, para a gente não ficar muito apertado, certo? A crise é uma coisa, a queda é outra, tá? O que produziu a crise foi a queda da Bolsa. São coisas diferentes. Como que ocorreu a queda da Bolsa de Valores de Nova York? O que é a crise de 29? Certo? Aliás, a crise de 29 é a primeira grande crise do capitalismo? Não é. Mas com certeza, teve o maior impacto, né? Por causa da época. Crise de 1929. Então, primeira coisa que vocês têm que saber. A crise aconteceu aonde? Na queda da Bolsa de Valores de Nova York, correto? Sim? Gente, Bolsa de Valores de Nova York. Wall Street. Certo? A Rua do Muro. Aliás, o lugarzinho que não era nada. Nova York não era uma cidade tão proeminente nos Estados Unidos até ali o século XIX. Nunca foi. Apesar de ser uma região portuária, não era rica, certo? Mas se tornou
quando os Estados Unidos foram se lançando como potência, né? Wall Street, a Rua do Muro, não tem nada ali. Certo? Não tinha nada. Era uma periferia, assim, bastante violenta até. Mas foi transformada em centro do mercado o quê? Financeiro, mundial. Centro do mercado financeiro mundial. O que é ser centro do mercado financeiro? É onde são negociados o quê? As empresas, as ações, certo? Tudo se volta aqui para um negócio de ações. O que são ações? Stocks. São partes de uma empresa, certo? Onde são negociadas e divididas as empresas. Tranquilo? Até aqui? Seus valores, né? O seu valor de mercado, tudo na Bolsa de Valores. Até hoje é assim? É. Bom, Nova York ainda é o centro da economia, ainda, né? Bastante. Nova York, duas cidades são muito importantes. Bolsa de Valores de Xangai e a Bolsa de Valores de Nova York. São os dois grandes centros econômicos hoje, na minha visão. Assim. A de Londres é importante, né? Mas a de... Não tem dúvida que os Estados Unidos e Xangai são as mais importantes. Beleza? O que é a crise de 29? Queda da Bolsa de Valores. O que significa isso? Onde ela começa? Ela começa nos Estados Unidos. Certo? Ela começa com uma crise de superprodução. O que é a fórmula para uma crise de superprodução? Onde o consumo é menor do que a produção. Certo? O descontrole da produção é maior do que o quê? É maior. Qual o símbolo de maior? É esse aqui, né? Do que o consumo. Correto? Do que a capacidade de consumo. E tem um problema muito grave. Isso é um sintoma do capitalismo. Vocês não podem esquecer que a crise de 29 é uma crise do sistema capitalista. Sim? Crise do capitalismo. Capitalismo é um sistema baseado em quê? Consumo. Certo? Só se gera riqueza no capitalismo porque se tem o quê? Consumo. Só tem um problema. No final da Primeira Guerra Mundial, os Estados Unidos se tornam o principal mercado. De quê? Produção. Certo? Por quê? Por causa da falência das empresas europeias. Compreende isso? Por causa da decadência europeia, né? Ai, meu Deus. Pode apagar em cima? Pode. Tô ligeirinho mesmo. Mas é bom, a gente fechar isso aqui. Depois vocês fazem uma revisão. A gente faz uma revisão fazendo os exercícios, né? Beleza? Aí trata desses assuntos. Venha! Decadência da economia o quê? Queda na economia o quê? Europeia. Certo? Europa passou de exportador para consumidor. E mais do que isso, aquele que recebia créditos bancários, compreende? Dos bancos norte-americanos. Então, os Estados Unidos emprestavam dinheiro a rodo para a reconstrução da Europa, correto? Olha, já havia aqui um medo da expansão do comunismo. Eles financiavam a reconstrução europeia com medo da expansão stalinista, né, da Europa, correto? Já tinha esse receio. A gente não consegue provar isso historicamente, mas a gente imagina que algumas fontes nos dizem isso, né, que realmente tinham medo. Mas, bom, a economia europeia em baixa, recuperando. A economia europeia aos poucos vai se recuperando. Aos poucos vai se recuperando. E a sociedade norte-americana não tem capacidade de quê? Consumir tudo que a indústria oferece no mercado. Então, olha só. Tem produto pra caramba no mercado. Isso barateia os preços, correto? E tem crédito pra caramba, empréstimo bancário. Qual é o resultado dessa pizza aqui? Queda no valor das empresas. Vai chegar um momento que a empresa não vai valer absolutamente nada. Queda no valor das ações. Aí vai negociar, a empresa não vale nada. O papel não tem valor. Certo? Queda no valor das empresas. Queda no valor das empresas é queda no valor das ações. Aí é o dia do crash, que é a queda mesmo, que é o rompimento. O crash da bolsa, né? Queda da bolsa é a mesma coisa que crash.
que é quando o mercado norte-americano entra numa depressão econômica. Isso aqui é uma depressão. Não é tipo recessão. Depressão. A economia entrou em colapso. Certo? A gente chama isso de depressão econômica. Certo? Depressão econômica. Entrou em colapso, em surto, por causa dessa diferença, essa crise de superprodução. Até aqui tudo bem? Certo? Se isso ocorrer nos Estados Unidos, como isso vai afetar os países europeus? Profundamente. A crise vai chegar assim, explodindo na Europa. Por quê? Acabou o crédito, os europeus estão se recuperando, certo? Da economia, estão se recuperando, só que as empresas norte-americanas entraram em colapso. Não vão vender mais para a Europa. Então eles vão ter dificuldade, os europeus vão ter dificuldade de fazer o quê? Acompanhar esse ritmo de produção, compreende? Então olha só, mais do que falar do sentido econômico da crise, eu quero saber como a crise teve efeitos aonde? Na Europa, que é o centro ali ainda das decisões mundiais, correto? Apesar dos Estados Unidos ser um centro econômico, a Europa também é muito importante. Então olha só, eu nem preciso falar como atingiu o Brasil, né? Entrou colapso a produção cafeeira no Brasil, inclusive contribuiu para a queda das oligarquias, né? Vocês já viram, já chegaram nessa parte? Brasil, Primeira República, né? Beleza? Consequências, meu povo. Consequências. A depressão chega onde? Nos países europeus. Então, recessão econômica na Europa. Recessão econômica nos países europeus, correto? Principalmente aqueles que tinham muita ligação com quem? Com os Estados Unidos, certo? Tinha uma dependência, né, dos Estados Unidos. Resultados. Primeiro, altas taxas de quê? Desemprego. Não tem onde trabalhar. Se não tem onde trabalhar, isso favorece o quê? Movimentos políticos. O surgimento de movimentos políticos, assim, tanto à direita quanto à esquerda. Então vamos dizer que a radicalização política aumentou. Aliás, radicalização política é muito comum quando há crise econômica, certo? Que for mais fortes os movimentos sociais, né? Políticos e sociais. Tanto à esquerda quanto à direita. No caso aqui, a ascensão do nazifascismo. Isso favoreceu a ascensão do nazifascismo, porque as pessoas elas começaram a colocar em descrédito qual sistema? Começaram a apoiar e a descreditar qual tipo de regime? A democracia. Eles falam, isso não funciona não, mano. Não funciona não, o que funciona é um regime forte. É um líder que vai nos guiar para a melhora, certo? Descrédito das democracias, certo? Liberais. Isso favorece a ascensão do fascismo. Com certeza, principalmente na Itália e na Alemanha, que já foram extremamente prejudicados com a Primeira Guerra e vão piorar depois da crise de 29, né? Descrédito das democracias liberais, do sistema democrático, né, de governo. Isso favorece o apoio a ditaduras, apoio popular a ditaduras de direita. Qual o único país que não... Aqui uma exceção, né? Foi pouco afetado pela crise? A União Soviética. A União Soviética, a Rússia. Já não era Rússia, mas era a União Soviética, né? Desde a Revolução, a gente chama de Rússia, né? Porque é o mesmo território. Então, não é que não afetou, mas teve poucas repercussões aonde? Poucas fraturas, né, na União Soviética. Por que teve poucas fraturas na União Soviética? Durante o governo de Stalin. Já era Stalin aqui no poder, com o Partido Comunista. Por quê? Porque eles adotaram uma postura de fechar a economia. Uma economia fechada, certo? Economia protegida. É uma economia que a gente chama de planificada, totalmente liderada pelo Estado, né? Totalmente. E fechada. Então eles não sofreram tanto com a crise, certo? Porque eles não dependiam dos Estados Unidos para abastecer o seu mercado. Tranquilo até aqui? Pode apagar a parte de cima? Pode. Solução para a crise. Veio dos Estados Unidos, obviamente. É o novo acordo. Você acabaram de ter aula de inglês.
é que fala novo acordo em inglês? New Deal. É um acordo, deal é um acordo econômico mesmo, né? Fechar um negócio, né? New Deal, certo? A partir ali de 1933, durante o governo do presidente Roosevelt, certo? Do republicano Roosevelt. É o Delano, certo? Tem o Theodore Roosevelt e tem o Delano Roosevelt, Franklin Delano Roosevelt, certo? Esse cara é muito importante, né? Franklin D. Roosevelt. Ele assume os Estados Unidos numa situação muito confortável, né? Mas então ele vai ter que fazer uma série de mudanças aí. E a gente sabe que essa série de mudanças, elas estão baseadas em medidas que são capitalistas, certo? Mas estão baseadas no pensamento keynesianismo. Keynesianismo. Que são inspirados na obra e no pensamento econômico do John Maynard Keynes, que é um cientista econômico, um economista inglês, correto? O que dizia o Keynes? Keynes. O que dizia o Keynes? Que o Estado tinha que adotar uma postura intervencionista na economia, correto? Ó, perfil de intervenção na economia. Intervenção na economia para gerar riqueza, correto? Sim? Que tipo de intervenção tinha que ser essa? Em quais setores? No setor de trabalho, emprego, certo? Gerar emprego e trabalho. O que mais? Abaixar a taxa de quê? De juros, para estimular consumo, né? Baixar a taxa de juros para estimular o consumo. E o setor de, digamos assim, políticas públicas, tá? Realizar políticas públicas que não necessariamente são sociais, tá? Aqui o objetivo não é diminuir a desigualdade, é gerar riqueza. Então, políticas públicas, tipo obras, sacou? Trabalho, obras do Estado, que vai ser um setor muito importante. Tudo isso em parceria com quem? Pode pagar essa parte? Parceria com quem? Empresas do quê? Privadas. Isso aqui jamais é comunismo. Isso aqui é a geração da economia capitalista. Faz parceria, ó, com as empresas do quê? Privadas. O setor privado. É para reerguer o consumo nos Estados Unidos. Certo? Vai dar certo isso aqui? Vai sim. Vai aos poucos, né? Gerando riqueza e solucionando a crise. Essa foi a solução encontrada. E isso acompanha a economia europeia também. Tranquilo? Alright? Acho que agora a gente pode falar já da Segunda Guerra Mundial. Como é que vai começar a Segunda Guerra Mundial? Beleza? Já falamos dos regimes, a importância da crise de 29, principalmente na ascensão dos regimes totalitários. Está tudo aqui. Eu vou passar para vocês, vou pedir o e-mail e vou passar todo o século XX para vocês, beleza? Pode ficar tranquilo. Aí aqui tem a parte de regimes totalitários, regime fascista, né? Crise da democracia, aí fala as mesmas características que eu falei, né? Beleza? Um pouco mais detalhado. Aí tem a parte de fascismo italiano, 2 quadrinhos aqui para o fascismo, e tem a parte de nazismo, certo? Aí tem aqui, eu até marquei aqui, que eu estava dando aula online, Segunda Guerra Mundial. Vamos lá. O bicho vai pegar, né? Para falar da Segunda Guerra, eu acho que eu já falei das origens da guerra e você não percebeu. Tudo no Entre Guerras é a origem da Segunda Guerra Mundial. Vamos falar aqui dos momentos próximos ao começo da guerra, né? Já que eu já falei de bastante coisa sobre a Segunda, né, de fato, as causas para a Segunda Guerra. 1939, 1945. A Segunda Guerra Mundial é o maior conflito da história da humanidade. O que mais matou, o que mais teve consequências, certo? O que mais afetou a humanidade em nível global. Todas as regiões do mundo, sem exceção, se envolveram na guerra. Quando eu falo todas, eu estou falando de todos os países em algum nível, tá? Lógico que tem os países centrais, né? Aqueles que lutam na guerra,
e tem os países que não são centrais, né? Bom, momentos, nossa, fica parecendo um documentário, né? Do Globo Repórter. Hoje no Globo vamos ver os momentos que antecedem, certo? Momentos definitivos. Momentos definitivos da Segunda Guerra Mundial. Primeiro, não tem como falar da Segunda Guerra e não falar da expansão de quem? Expansão dos causadores da guerra. Expansão nazista. Certo? O projeto expansionista a partir de 1933. Eita, pô, todo mundo sofreu, né? Primeira coisa sobre a expansão nazista. Em 1933, já disse, nós temos a ascensão do partido quê? Fascista. Ou, desculpa, partido nazista. Né? A ascensão do partido nazista ao poder. Quando eles tomam o poder do Reichstag. O que é o Reichstag? O Reichstag é o parlamento na Alemanha. Então, pessoal, peraí. Eles não vão imediatamente eliminar as oposições, tá? Eles vão conviver com outros partidos, de início, até 1935. A partir de 1935, aí começa o que a gente chama de grande expurgo, certo? Ou os expurgos de Berlim, que é o seguinte, tem o expurgo de Moscou e tem o expurgo de Berlim. O de Berlim é quando eles começam a perseguir mesmo as oposições e prender, certo? Prender geral. Ascensão do partido fascista, o Adolf Hitler se torna o quê? Chanceler. Certo? Vamos lá. Então, ó. Hitler, o líder, né? Supremo, se torna chanceler. Primeiro-ministro, chanceler alemão. Beleza? Não foi difícil o Adolfo assumir o poder. Certo? Porque tinha grande parte da população em suas mãos e tinha também o exército nas suas mãos, os organismos militares, né? O apoio do exército, além do partido fascista. Depois que ele se torna chanceler, ele consegue totalmente assumir o poder, correto? Assumir todo o poder, todo o Estado alemão. E, de fato, tornar o Estado alemão um Estado o quê? Nazista, correto? Acabar com qualquer possibilidade da Alemanha ser um regime democrático. Então ele assume a ditadura, certo? De direita dentro da região. Tranquilo aqui o passo inicial da Alemanha, da expansão nazista? Beleza. Todo mundo viu isso e não viu que ia dar bosta. Viram, não fizeram nada. Ah, Porque fica parecendo, muita gente fala isso, né? Não, era inocente, ninguém sabia que isso ia acontecer. Eu acho que, assim, vou ser bem sincero, é um vacilo muito grande da Inglaterra e da França. Não souberam lidar com isso da maneira correta. Foram aceitando, tentando manter o que a gente chama de uma espécie de paz armada, né? Tentando manter a diplomacia, mas não entendendo o perigo que isso aqui representava. Eu acho pior, eles entendiam sim o perigo que isso representava. Eu estava até assistindo Peaky Blinders. Passa nessa época. E é interessante a série porque ela mostra a ascensão dos nazistas na Inglaterra. E os ingleses apoiando e financiando o nazismo alemão. Fica parecendo que a Itália, né, a Inglaterra, porque venceu a guerra junto com os Estados Unidos e tal, e a União Soviética, não esqueçamos disso, né? Fica parecendo que eles sempre combateram o nazismo. Nunca foram familiarizados com ele. Você compreende? A sociedade inglesa, não, muita gente da elite inglesa era fascista. Certo? Teve adeptos. No Brasil teve adeptos fascistas. O círculo que era próximo do Vargas tinha vários fascistas. Certo? Eurico Gaspar Dutra, Góes Monteiro, tinham simpatia, pelo menos, né, pelo fascismo. Achava interessante. Tanto que a gente chama o grupo que circulava o Vargas, que era mais próximo ao fascista, de germanófilos. Aqueles que tinham, né, afinidade pela cultura e pelo regime alemão. Sacou?
Então eu acho um pouco, eu acredito que seja um pouco caô essa história de que os outros não perceberam. Perceberam sim. Não só perceberam como financiaram. Certo? A ascensão desse regime. Porque precisa de dinheiro, né? Para fazer esse projeto. Precisa de apoio. E o apoio vinha aí de grandes empresários, políticos e tal, que se organizavam nesses países. Sabe quem ajudou a fazer a ascensão do nazismo na Alemanha? Os descendentes de alemães do Brasil. O Brasil tinha partido fascista, velho. Não nazista. Fascista. Qual é o partido fascista no Brasil? AIB. A AIB foi fundada em 1932. Ação Integralista Brasileira. Vocês não viram isso aqui, não? Não existiu. Não existe mais. Até porque no Brasil é proibido. Esse tipo de partido é proibido. Isso é fascismo, é brasileiro. Fascismo. Lógico. Os integralistas, eles estavam baseados aonde? No fascismo italiano e não no nazismo alemão. O integralismo brasileiro é o fascismo brasileiro. São os camisas verdes que eles usavam, camisas verdes. E a insígnia, né? Qual o símbolo da unidade? Sigma na matemática. A união, a soma. Bom, tudo isso aqui está baseado no pensamento fascista, inclusive no Brasil. Gente, o fascismo no Brasil, a AIB, teve mais de 500 mil adeptos. Era gigantesco. E ele tinha uma característica muito engraçada, porque tinha muitos adeptos no sul-sudeste, né? Por ser colônia de italianos, de alemães, mas tinha adeptos no nordeste. Tipo assim, não era muita questão racial, compreende? Porque o nordeste foi uma população negra, indígena, né? Sua grande maioria. Muito louco isso, né? Mas tinha partido. Qual era? Ai, meu Deus. Quais eram os dois partidos de extrema aqui no Brasil? AIB e ANL. Certo? Ação Integralista Brasileira, Aliança Nacional Libertadora, que reunia os comunistas, os anarquistas, os partidos de esquerda aqui no Brasil. Certo? Então fazia a sua oposição, existia essa oposição ideológica, que é o período de radicalização do governo Vargas. O Vargas está no meio dessa história, ele é presidente. Mas ele não é um nem outro. Eu tenho um amigo que ele fala uma frase que eu gosto muito. Vargas não é fascista. Vargas não é comunista. Vargas é varguista. Ele é uma tendência política. Por quê? A parada do varguismo não é o fascismo, é o trabalhismo. Não, tem semelhantes no mundo. Por exemplo, o Perón. Que isso? Da Argentina? Argentina, quem que é Argentina? Gente, a Argentina teve a segunda maior colônia nazista do mundo, fora tá? Por isso que eu não gosto de Argentina. Aqui também teve, pode ficar tranquilo, no sul do país. E no Rio de Janeiro, Você tá? acha que eu gosto de sulista e carioca também? Porra, tu não gosta de nada! Mas teve aqui, em algumas fazendas do Rio de Janeiro, é engraçado, a história é boa. É recente, tem uns 3 anos. Um cara tem uma família e herdou uma fazenda. Aí do nada ele tá lá mexendo nos tijolinhos da fazenda. Tijolinho aqueles de... Tijolinho mesmo, aqueles de... Aí do nada só vem um negócio assim, ó. Aí Deus, de onde vem? Que pedreiro que aprendeu a fazer um símbolo nazista do nada, né? A suástica. Descobriu que era colônia de alemães imigrados no Rio de Janeiro, né? Que nem é a presença muito forte da Alemanha. No Rio de Janeiro era uma fazenda de nazistas. O Chile teve seita nazista até década de 90. Negócio muito louco, assim. A América Latina recebeu muitos nazistas, né? Inclusive no pós-guerra, fugidos. Aí tem a lenda que o Hitler veio para... Tem uma tese. Você foi pra Argentina? Ou foi para a Argentina ou para o Mato Grosso. Por que foi fazer Mato Grosso?
Hitler agora é pantaneiro. Foi virar boiadeiro. Não, gente, o Hitler é um cara extremamente racista. Ele vai fazer o quê no Mato Grosso? Que só tem índio mestiço. Sabe? Morreu, acabou, morreu, se matou. Não tinha possibilidade. O pessoal fala que ele conseguiu fugir. Não tinha como fugir de Berlim. Não tinha. O espaço aéreo estava dominado, o espaço terrestre estava dominado. Só se ele foi pelo subsolo igual um tatu. E o submarino? Não tinha. Berlim fica no meio do continente, da Alemanha. E não tem rio, compreende? Vocês também, né? Só se alguém ajudou. Olha, tem que ter tantas variantes. Tantas variantes. O Zéu é de um lado, a União Soviética é de outro. E não é o exército, é o melhor do exército norte-americano. É o melhor do exército soviético, compreende isso? Não tem como. Tomaram Berlim, né? Tanto que um tomou um lado, um tomou o outro. Vou te falar, morreu. Já era. Sacou? Pode ser também, que seja lá. E fique lá, né? É melhor pra gente, pra todo mundo. Certo? Bichinho, ó. Ei, ascensão, consequência. Já falei, consequência da Primeira Guerra, né? Deixa eu botar aqui pra... Ele teve filho, professor? Não. Ele era estéreo. Que bom, né? Ele procriou. Imagina, né? Ele era estéreo e nunca teve filho. Eva Braun é o nome da esposa dele. Nunca teve filho, não. Isso a gente tem certeza. Ela nunca engravidou, nada. E ele nem engravidou outras pessoas, nem durante a vida. Ele tinha uma coisa muito louca. Ele falava que ele não servia a ninguém, ele servia à Alemanha. Por isso que ele não tinha nenhum tipo de... Pode ser que sim. Vou te falar, porque falava isso. Esse tipo de comportamento era inadmissível no fascismo. Perseguia mesmo a homossexualidade. Inadmissível. O fascismo e o nazismo são extremamente patriarcais. A família é uma família heterossexual. Sacou? Porque é para produzir o quê? Descendentes. É para produzir filhos da Alemanha e tal. Tanto que o nazismo, tanto o fascismo como eles valorizavam muito a cultura agrícola. Tipo, a cultura tradicional, né? As festas tradicionais da Alemanha, as festas tradicionais da Itália. Eles valorizavam. Tanto que as referências do nazismo e do fascismo é a Idade Média. Um é a Idade Média, que é o nazismo, que bebe ali nos reis germânicos e na glória desses reis, certo? Do fascismo é o Império Romano. Mas eles faziam uma versão do Império Romano, né? Que na verdade o Império Romano é uma bagunça danada, socialmente falando assim. Tanto que o símbolo do a palavra fascismo vem de um instrumento romano de combate. Era tipo um facão que os romanos carregavam. Eles carregavam três coisas. Um estandarte escrito SPQR, Senados Populesques Quae Romanos, o Senado do Povo de Roma. Certo? A referência é boa. Qual é o símbolo do Império Romano? É a águia. Que é o mesmo símbolo das monarquias e do fascismo, inclusive. Do nazismo tinha uma águia negra, de duas cabeças. Uma virada para cá, outra para cá. E o símbolo do fascismo é uma bandeira com um fátio. Isso aqui é um fátio, é um facão. Que é símbolo de império, correto? De poder. Então, por isso que as referências são referências à tradição, certo? No caso da Alemanha e no caso da Itália, beleza? Mas é lógico. Esse é aquele negócio que é cheio de tipo uns bambuzinhos. Isso, essa bandeirinha, essa mesmo. Certo? Ei! Isso aqui é importante. Presta atenção, presta atenção, presta atenção. Fracassou a Liga das Nações, né? Então não tem nenhum organismo para fazer o quê? Manutenção da paz. Vai ter que encontrar alguma forma. Fracassa o sistema de alianças e o Hitler faz o quê? Rasga o Tratado de Versalhes. Certo? Ele inicia um processo de abandonar Versalhes, correto? O tratado. O que ele volta a fazer? Investir em quê? Militarização, certo?
Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Militarização mais rearmamentos. E vou te falar uma coisa. Para fazer isso aqui precisa de dinheiro. Quem vai financiar isso aqui? Os grandes empresários alemães. Empresas como BMW. Eles já tinham conseguido se recuperar do crash já. Mais ou menos, né? Mas está em processo. Para não financiar o otário, tem jeito. Tem. Tá? Com certeza tem. BMW, Volkswagen, ThyssenKrupp. Você sabe o que é ThyssenKrupp? Quase todo, estrutura de aço no Brasil. Hoje a gente tem a Vale, mas antigamente o Brasil importava aço dos outros países, que é uma indústria muito importante e que a Alemanha já tinha, né? A ThyssenKrupp, ela fazia desde tanques, certo, a submarinos, que foi muito importante para o rearmamento da Alemanha. Além disso, eles fazem a maioria dos elevadores que vocês usam hoje. Se você dá uma olhadinha no elevador um dia, dá uma olhadinha no selo da empresa. Vai estar escrito ThyssenKrupp, uma família muito rica na Alemanha, produtora de aço. Eles fazem a maioria dos elevadores do mundo. Então são empresas alemãs. Só para dar um exemplo de como a indústria de base na Alemanha é muito forte, né? As indústrias B. Beleza aqui? Falei da crise, como ela afeta. Isso aqui é importante. Lembra daquilo que a gente estava falando da França e da Inglaterra não prestar atenção no que está acontecendo? A gente chama de, prestar, mas não adotar nenhuma medida efetiva. A gente chama isso de política do apaziguamento, correto? Só vai aceitando do apaziguamento. Postura adotada por quais países? Inglaterra e França. Atenção. Eles meio que aceitaram as invasões alemãs, certo? Eles permitem o avanço de quem? Da Alemanha, certo? Permitem avanços nazi-fascistas, correto? E o Hitler, bobo que não era nada, viu nisso uma vantagem, correto? Para expandir o Império Alemão e começar a invadir de fato os outros países. Foi a primeira Polônia. Não foi a primeira Polônia, não. Foi a Polônia. Não. Vou contar aqui a ordem. 1933, eles não vão invadir, porque eles foram convidados. Chega mais. 1933 não é invasão, é anexação. A anexação da Áustria. Certo? Presta atenção. O Hitler nem precisou enviar exército, de fato. Enviou só para garantir a segurança. É o Auschwitz. O Auschwitz. O que é o Auschwitz? É o território que os alemães acreditam ser o espaço germânico, correto? E não tem jeito, a Áustria era de origem germânica. Falavam alemão, a cultura era germânica. Então aqui é o espaço vital, certo? Dos germânicos, correto? Dos povos germânicos, como os alemães. Então o governo da Áustria nem precisou fazer o quê? Não precisou fazer muita força. Apoiou totalmente o nazismo, certo? Na época o presidente da Áustria apoia totalmente. E o presidente e o rei da Áustria, ainda tinha monarquia na Áustria, apoiam a ascensão, né, do nazismo dentro daquela região, beleza? Certo? Foi fácil. Mas o que significa avançar sobre a Áustria? Onde que o Hitler queria avançar? Qual região? O oeste ou o leste europeu? Avança sobre o leste europeu. Exatamente. Chegar próximo a territórios que poderiam ser da União Soviética, correto? Avanço sobre o leste europeu. Certo? A França e a Inglaterra não vão fazer nada, ele vai continuar a fazer o quê? Expandir. 1935, de fato ele invade a Tchecoslováquia. E aí, meu amigo, a Rússia começou a se preocupar de fato, certo? Porque a Tchecoslováquia não tinha população só de origem alemã.
tinha também população de origem eslava. Vamos lá, os dois aí. Vamos lá. Tchecoslováquia. Não existia República Tcheca, certo? Sim, não existia República Tcheca. Vamos lá. Invasão da Tchecoslováquia. Presta atenção. Ele invasão dos Sudetos. O que são os Sudetos? É a região sul mesmo da Tchecoslováquia, que tem presença germânica, povos germânicos. Mas isso já começa a incomodar quem? A Rússia, a União Soviética. Certo? Até aqui tudo bem? Vou passar para o próximo passo, que é 1937-38. Que é o avanço do nazismo aonde? Na Polônia. Certo? E aí, meu amigo, a coisa vai ficar feia. Por quê? Em 1935, Hitler assina um tratado, chamado Tratado de Berlim, em que ele promete não invadir mais o quê? Nenhum outro país. Certo? O primeiro-ministro da Inglaterra, David Chamberlain, sai todo feliz. Nossa, conseguimos, o Hitler não vai invadir nada. Tem até vídeo, né? Agora que tem muito vídeo. Tratado de Berlim. Não invasão, né? Promessa de não invadir. Você entende que a gente compreende que a postura da França e da Inglaterra foi uma postura negligência? Isso aqui é negligência. Total. Negligência. Certo? Porque não reconheceu o tamanho do perigo. A Rússia reconheceu. 1937, 38, o Hitler avança a tropa sobre onde? A Polônia. Para chegar na União Soviética tem que passar pela Polônia, né? Não dá para ir direto. Avanço na Polônia. Gente, a Polônia foi um país criado depois da Primeira Guerra Mundial, certo? A gente chama a Polônia de Estado tampão. O que é um Estado tampão? É um país que foi criado para que dois não entrassem em guerra. No caso, a Alemanha e a Rússia. Então, Estado tampão. Cara, mas a Polônia é gigantesca, né? É um território muito grande. E cheio de recursos naturais. Recursos minerais assim abundantes na região. Talvez por isso ele foi um estado tampão, né? Ele avança. Ele avança sobre a parte o quê? Sobre a porção oeste. É porque você tem que pegar a referência. Aqui é a Polônia e aqui é a União Soviética, certo? Aí a Polônia é isso aqui. A Alemanha nazista, União Soviética. Aqui é o mar Báltico. Tem um porto aqui que chama Danzig. Inclusive o nome de uma banda de heavy metal. Esse porto é muito importante, porque ele dá acesso ao Mar do Norte. Isso aqui é uma ambição do Hitler. Ele avança sobre o quê? A parte oeste da Polônia. Eu não estou falando que é a parte oeste da Europa. A parte oeste da Europa. Enquanto o exército soviético faz o quê? Seu papel de avanço sobre o leste, né? Manutenção da fronteira leste. Então, o Hitler avança sobre a porção oeste e o seu interesse é a saída do Báltico, correto? O que é o Báltico? É esse mar que fica aqui em cima. Saída do Báltico, que é o Mar do Norte, né? Beleza? E o porto de Danzig. É aí que então se forma o chamado corredor polonês. Há uma zona de tensão e segurança, certo? Entre as duas possibilidades de guerra, né? Que tem aquela brincadeira maravilhosa nas escolas, né? Que costuma dar muita merda, porque o pessoal é idiota, né? Assim, dá muita merda. Até jogador de futebol faz, mas é mais de boa, né? O cara se apresentou, faz um corredor polonês. Só que esse corredor polonês aqui não é da escola, né? É um avanço de tropas extremamente bem armadas e mobilizadas, né? E por que eu estou falando isso? O avanço nazista é rápido, é muito rápido. A Blitzkrieg, usavam, né? A Blitzkrieg como
tática de guerra, a principal tática de guerra. Blitzkrieg é avanço rápido, guerra relâmpago, certo? O que é a guerra relâmpago? Tá com os paraquedistas atrás dos caras e mete bala. Eu vou explicar de uma forma, bota tudo para lascar logo. Vai tudo junto. É aéreo, junto com terrestre, e vai atacando com tanque. É primeiro assim, tanque avança. Não, na verdade, a aérea avança. Aí vai bombardeando. Aí os tanques vão vendo. Aí vem infantaria atrás. É assim, é uma tática interessante. Porque na verdade você não perde tempo, né? Você não fica. Eles avaliam o terreno, faz toda a questão da preparação, mas é tiro, porrada e bomba. Utiliza o arsenal militar, de fato, certo? A prática da Blitzkrieg foi testada antes, certo? Onde que ela foi testada? Em 1936, o Hitler envia tropas para lutar na Guerra Civil Espanhola. A França, a Espanha, tinha recém se tornado um Estado fascista, certo? Na Guerra Civil Espanhola. Ele vai bombardear a região do País Basco. Presta atenção. País Basco, que é ali, região separatista, dentro até hoje, uma região separatista, é ali no norte da Espanha, certo? Faz fronteira com Portugal, inclusive. É na cidade de Guernica, que é a pintura lá do Pablo Picasso, lá, famosa e tal, que representa esse massacre. Foi um massacre, assim. E ele envia as forças, só para dar um exemplo da Blitzkrieg, que também vai atuar no corredor polonês. Gente, Hitler e União Soviética assinam um pacto, chamado Pacto de Não Agressão. Certo? O pacto é simples, né? Se você me atacar, eu vou te atacar. E a gente vai começar uma guerra. Então, para não haver isso, pacto de não agressão. Isso aqui deixou, em 1938, de não agressão, deixou a Inglaterra e a França uns cabelos em pé, né? Como é que eles fazem um tratado fora, né, de qualquer tipo de presença inglesa e francesa? Então, os nazistas, Hitler, assinam um tratado com os soviéticos, né? Certo? São dois regimes diferentes. Mas não teve muita gente, não. Setembro de 1939, Hitler rompe o pacto e invade a Polônia. De fato, né? Invasão da Polônia é o início da Segunda Guerra Mundial, que é a declaração de guerra dos soviéticos. Que os soviéticos se unem a quem? A ingleses e franceses, para dar início à guerra. Então, invasão da Polônia, de fato, pelos nazistas e reação soviética. É o início da Segunda Guerra Mundial. Sim? Esse foi o estopim, né? Certo? E a partir disso, começaram a se mobilizar os exércitos para lutar na guerra e a formação das alianças. Quem são os aliados? A gente chama de aliados: Inglaterra, França, Itália não, e a União Soviética. Estou falando aqui dos principais, né? Sem os Estados Unidos. Tá bom? Contra quem? Alemanha, isso. Ai, contra o eixo, né? Eixo, países do eixo. Alemanha, Itália, Japão, lá no Pacífico, não é isso? Que também era um regime o quê? Também era um regime fascista. Também era uma ditadura que tinha se instaurado ali depois da Primeira Guerra Mundial no Japão, beleza? Não vai caber Japão aqui, né? Mas vocês vão botar aí, vocês vão lembrar disso. Todo mundo já sabe. Isso aqui todo mundo já sabe, pelo amor de Deus. Isso aqui é mais batido que isso aqui na história? Já deu o primeiro horário? Ou vai dar? Vou dar 2 minutos para respirar, para a gente terminar a Segunda Guerra. Porque precisa falar de algumas coisas importantes. Certo? E assim, é o tipo de assunto que cai, viu? O pessoal gosta. Então vou dar 2 minutinhos, 3 minutinhos, a gente dá uma descansada. Beleza? Ele continua daqui a pouco. Deixa eu ver aqui. Olha lá.
Olha lá, pô. O Japão só entra depois da... Não, entra junto. Ele assina um acordo. O Japão assina um acordo em 36. Com... Eles só criam um contexto para poder ser imperialistas. Eles também eram imperialistas, né? Só que na região onde? Pacífico. Do Pacífico, e eles já tinham invadido a China. Ah, já? A Manchúria, já. Aí já tinha as três, né? Lituânia, Estônia e... Lituânia, isso. Holanda, embaixo. Romênia, tá vendo ali? Hungria e a Iugoslávia. Aqui, ó. Isso aqui é a gente chama de Balcãs, né? Bulgária, Hungria, Romênia, Iugoslávia, Albânia, que foi invadida pela Itália. A Itália invadiu a Albânia e a Grécia. Essa é a parte. Aí centro-europeu, a Alemanha nazista, né? Invade. Primeiro a Áustria, invade não, né? Anexa, Tchecoslováquia, tá vendo aqui? Toda a Tchecoslováquia. E depois ele vai avança para onde? Para a Polônia. A Itália, né, faz uma aliança com os nazistas, certo? E desse lado, que a gente chama de países da oeste europeu. França e Grã-Bretanha. Ai, isso. É touch. E a União Soviética lá, fronteira soviética, sacou? Invadiram? Não invadiram, tentaram. A gente vai ter as guerras contra a Inglaterra, né? Que é bombardear mesmo a Inglaterra e as principais cidades. Não chegaram a invadir. Porque invadir a Inglaterra é complicado, né? É uma ilha, né? Você precisa ali ter um certo... Eles invadem a França, tá vendo aqui? Metade da França. Quase todo o território francês. Rápido, assim. A invasão francesa foi rápida. Aí vão avançar sobre a Grã-Bretanha. Mas aí a história vai mudar um pouquinho, né? Durante a guerra. Sacou? É isso. Mas vai ter guerra só ali? Não. Os nazistas, por exemplo, vão enviar tropas para onde? Para a África. É o African Corps, o nome dos exércitos nazistas na África, para retomar as colônias que eles perderam lá. Não. Não. O Egito é muito difícil porque é muita presença britânica. Muita. Tem exército forte ali no Egito, né? Eles vão, por exemplo, para duas regiões importantes. A Itália vai dominar a Etiópia, de novo, que era uma colônia, né, dos italianos. Eles tentaram invadir antes, né? Tentaram. Foi a Etiópia, a Libéria, né? Isso. Aí eles conseguem a Libéria. A Etiópia parcialmente. Eles conseguem dominar. E a Alemanha domina parte do que hoje é o Congo, certo? E parte do que é o Marrocos. Marrocos, ali naquela região, eles conseguem retomar alguns territórios. Então tem presença nazista ali. Eles usavam um shortinho assim, é muito engraçado o African Corps. É todo bege, né? Que era bege, a farda. E um shortinho assim, o African Corps, que eram os exércitos da região. O resto era dividido em batalhão de elite e batalhão de infantaria, certo? Os batalhões de elite eram a SA e a SS. Tanto que vinha 2 S, assim. A SS era o batalhão de combate mesmo, o batalhão de elite do exército nazista. A SA era um batalhão bem especializado, mas muito mais de inteligência. Então mexia com tecnologia, inteligência, engenharia e tal. A SS não, era de porrada, a gente chama de combate. Então assim, meu irmão, uma coisa que você não queria se deparar era com o batalhão da SS. Os caras eram muito bem treinados e assim, extremamente focados, né? Assim, o espírito da guerra era muito louco. Por isso que as batalhas mais importantes da guerra não são entre franceses e alemães ou britânicos, são entre soviéticos e alemães. Que aí você está falando de gente que um nível de loucura que é de outro parado. Assim, o nível de resistência de guerra é muito grande, até porque as batalhas da União Soviética são no inverno, né? Como que os japoneses invadem a Coreia? Vai aonde? Coreia. É nesse período aqui. Ah, é? Eles invadem a parte sul da Coreia, que é a parte da Coreia do Sul. Invadem a China antes da guerra, que é a Manchúria, que é a região ali do norte da China, chama Manchúria. Eles invadem a Manchúria antes da guerra. Oi? Você não tem... Você é louco. Eu vou falar o que o Hitler fez. Fez cagada.
lógico, né? Fez merda. Você não invadiu. É não invadir. É melhor não fazer isso, entendeu? Recomendações da história. Não invada a Rússia. Deixa eu tomar uma aguinha aqui rapidinho. Let's go, vamos terminar esse negócio lá. O bichinho tá copiando, ó. Pode apagar aqui em cima? Ótimo. A Blitzkrieg. Dica pra vocês aí que querem pegar mais detalhes, tem um documentário na Netflix. Chama Segunda Guerra Mundial em Cores. Por quê? Porra, que é isso? Fala sério. É só imagem real. Eu acho muito fera isso. Justamente, eu achei que era. Você botava no preto e branco pro povo. Porra, é fera demais. Eu achei do baraco. Certo? Vamos lá. Primeira fase da guerra. Primeira fase da Segunda Guerra Mundial. A gente fala que essa guerra é uma guerra basicamente o quê? Europeia, correto? Guerra na Europa. O que é que a gente tem de guerra na Europa? Aliás, datas, né? 1939 até 1941, beleza? Sim? O que é que a gente tem aqui nesse momento, primeiro momento da guerra? Bora. Avanço nazista aonde? Na França, certo? Avanço nazista no território francês. Rapidamente o Hitler e os nazistas invadem a França, aquela região principalmente. Primeiro a Bélgica, depois a França, certo? E a intenção, bora. E a intenção é o domínio da Inglaterra. A grande rival ali é com certeza a Inglaterra. Bom, os franceses fundam um governo chamado República de Vichy. O que é a República de Vichy? Essa é aquela frase que todo mundo tem tatuada, não? Como assim? Tem uma frase que todo mundo tem. Dividir. Não. Brisa muito agora. Isso é uma frase que o Júlio César disse quando ultrapassou um riacho. Quando ele domina a Gália, que é a França, ele fala, dominei a Gália, vou voltar para Roma. Aí ele ultrapassa um riacho, que é tipo na entrada da Itália, chama Rubicão. Aí ele fala, vini, vidi, vinci. Eu vim, eu venci. Essa é a ideia. Eu vim para cá, venci, e eu estou indo em Roma como ditador, né?
grande general e tal. Mas não tem nada a ver. República de Vichy é um governo caraca. Que colaborava com o nazismo, correto? Isso. Ou não, tem uma palavra maior. Colaborador, isso. Colaborador do nazismo. Certo? Presta atenção. Então, o Hitler teve apoiadores em outras regiões, correto? Mesmo regiões que não tinham influência germânica. Então, o governo de Vichy. Tranquilo até aqui? Zona que foi. Isso possibilitou batalhas contra quem? Batalhas sangrentas e difíceis contra os ingleses, certo? Contra a Inglaterra, que era também um exército fortíssimo. Não só o exército, né? A força aérea inglesa era muito poderosa e também a sua força naval, correto? Sempre foi, né? A marinha inglesa, duas, né? A RAF, que tem, não sei se você já viu esse símbolo, que vem um azul, aí um vermelho e um branco assim no meio. É a RAF, é a Royal Armed Force, é a Força Aérea Britânica, certo? Muito poderosa. E a Marinha, que eu esqueci o nome. Mas são duas importantes, né? São importantes organismos de batalha daqui. Aqui eu falei do avanço nazista, né? Já falei aqui, Polônia, Tchecoslováquia, Áustria. A guerra na Europa, até 42, certo? Invasão dos nazistas nos países ocidentais, aí tem isso também. Noruega, Holanda, Bélgica, invasão da França e o Winston Churchill convoca os ingleses para a batalha contra as tropas nazistas. Batalha da Inglaterra, os nazistas atacam as cidades inglesas. Pontos da população civil, tá? São dias e semanas de bombardeio, por exemplo, em Londres. Estão conhecidos aí como os bombardeios de Londres. Resistência da Marinha e da Força Aérea Britânica. Hitler decide abrir duas frentes de batalha, tá? A partir de 1941, ele abre a frente leste de batalha, que é a Operação Barbarossa. Por que é Barbarossa? Porque a barba ruiva atacar os soviéticos, certo? Barbarossa. Ataque e invasão da União Soviética, certo? Invasão da URSS. Lógico que o Stalin vai reagir, né? Reação stalinista, tá maluco? Reação do exército soviético. Reação de Stalin, que era o líder, né? Supremo do Partido Comunista e líder, lógico, do regime. Tranquilo? Qual a justificativa do Hitler? Uma justificativa racista. Eliminar o povo eslavo, certo? E dominar a região. Aliança entre a União... É aqui que, na verdade, forma aliança entre a União Soviética e a Inglaterra. Eles não eram aliados, de fato. Mas aqui, lutando em duas frentes de batalha, a frente oeste e a frente leste da Europa, certo? Um daqui e o outro daqui, pressionando os dois. Qual é a batalha símbolo, na minha opinião? A que mais matou, foi a que mais matou na Segunda Guerra Mundial, matou mais de 1 milhão de pessoas, certo? Eu não estou falando de pessoas, de combatentes. 1 milhão de combatentes na Batalha de Stalingrado, ou Cerco de Stalingrado. Onde que fica Stalingrado? É no sul, mais ou menos, aqui da União Soviética. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Sul. Não vai mostrar aqui, esse aqui vai. Aqui, ó. Nessa região. Tá? Próximo ao quê? Sabe que região é isso aqui? Isso aqui hoje é a Ucrânia. Isso aqui é a Ucrânia hoje. Então, parte da Rússia está aqui para cima. Isso aqui tudo era União Soviética. Olha Kiev aqui, a capital da Ucrânia. É Kiev, a capital da Ucrânia. Quando a Ucrânia fica aqui, ó. Esse é o Mar Negro, certo? E aqui é a Crimeia, que hoje é a região da Rússia, faz parte do território russo. Mas na época tudo era União Soviética. Não existia a Ucrânia. A Ucrânia só passou a existir depois da Segunda Guerra Mundial, certo? Quando foi dividida ali, né? Os países da Segunda Guerra, beleza? Sim? Bom. Batalha de Stalingrado. A Batalha de Stalingrado é a batalha mais importante, na minha opinião, da Segunda Guerra Mundial. Que é a que consegue conter o avanço de quem? Do nazismo. Certo? Assim. Inclusive o Hitler fala que ele perdeu a guerra
Foi aí. Assim, não acho que é um erro de cálculo, mas os nazistas eles apostaram demais nessa batalha. Então enviaram o melhor do seu exército para lá. Enviaram o melhor, perderam o melhor do exército. Lógico. A Rússia, deixa eu explicar uma coisa para vocês. Não tinha um exército tecnologicamente comparável ao exército nazista. Como é que eles batiam de frente? Não só a questão do frio, o frio ajuda. Mata todo mundo, né? Na verdade, o frio. É importante. Essa questão do frio, isso também. Os outros tinham, sei lá, qualquer coisa. Mas esse nazista é maluco, cerveja. Tática militar. Então, uma coisa muito importante dos russos. A participação de quem? Não. É um aliado importante o inverno. Mas tem inverno na Alemanha também. E é severo também. No norte, principalmente. Participação da população civil. Pessoas comuns pegando em armas. Poxa, é só moleque doido lá. Ah, meu irmão. Tem essa não. O regime, o russo, ele aprendeu a não duvidar da capacidade do povo. Sacou? Então, sempre em guerra, o povo participa. Na Primeira Guerra Mundial foi assim. Lógico que eles saíram por causa da Revolução, né? A Revolução tomou muita força, mas tem uma coisa na Rússia que é a participação da população comum. Quando eu falo comum, eu estou falando do padeiro até o militar, certo? Pegando em arma, para defender o que eles chamam de mãe Rússia. Falar, isso aqui é a minha mãe, isso aqui é a minha pátria, eu preciso defender esse território. É um espírito, né? Bastante nacionalista, interessante, mas que diz muito sobre a Rússia. Sabe por quê? Eles usavam uma tática muito interessante. Deixavam a Blitzkrieg, arrasava, né? Aí, aos poucos, o exército nazista ia entrando na cidade. O que eles faziam? Eles usavam a cidade destruída como forma de... Eles usavam aquilo que eles conheciam como forma de combate. Isso é tipo uma guerra arrasada 2. Pode ser, mas é tipo... Não, quem arrasava era o nazista, né, na verdade. Não eram os... Por isso que é a 2. Aí eles arrasavam as cidades. Eles entravam na cidade. À medida que os exércitos iam entrando na cidade, eles iam sendo pegos. Em pequenas... Eles dividiam a cidade em porções. Sacou? Essa porção. Aí então você vai eliminando aos poucos. Tanto que demora a batalha. A batalha de Stalingrado não é uma batalha. São várias batalhas até o exército nazista ter muitas perdas, muitas baixas. Bilhões de baixas, né? É lógico que a Rússia teve também as suas perdas significativas, perdeu muita gente. Pois é, mas conseguiu manter um território vasto, né? Então, essa resistência da população foi muito importante, porque aquela região era produtora de petróleo. Isso aqui é uma virada na guerra. Por que é virada na guerra? Porque o Hitler vai ter que recuar e proteger mais a Alemanha. E, no recuo do Hitler, o Stalin aproveitou para o quê? Avançar sobre o leste europeu. Certo? Então, ó, virada na guerra porque é o avanço soviético. Certo? Ele aproveita para avançar. Mas a guerra estava longe de estar vencida, correto? Tanto que a virada realmente na guerra, né, a gente fala, 41 e 42, é a entrada de quem? Dos Estados Unidos. Certo? Quando a guerra se torna de fato o quê? Mundial. Aqui ela se torna realmente uma guerra mundial. Pode apagar aqui? Sim. Vamos lá. 42. Vai pra cá. A entrada do Zewa. Certo? Eles só queriam desculpa. Expansionismo japonês. Aonde? Qual região? Pacífico, correto? Primeiro invade lá a China. No Pacífico. Quais regiões foram invadidas pelos japoneses? A Manchúria. Na China.
Certo? China, coitada, que não era nem de perto uma grande potência militar, tinha uma população grande, mas não era potência militar. Bastante, bastante. Ah, o Japão também. Tá sentindo muito Peaky Blinders. Peaky Blinders. Na verdade, eu vi isso no Desencanto. Peaky Blinders é muito doido. É a melhor série que existe. Manchúria. Ah, melhor que Breaking Bad é difícil, né? É difícil. Competir com Breaking Bad. Breaking Bad pra mim é a melhor série que já foi feita. Muito bom. Tá tudo. É bom. Peaky Blinders pode mais. Manchúria. O que mais que eles invadem? Indonésia. Ou aquela parte da Micronésia, Polinésia, aquelas ilhas ali próxima à Coreia, né? O próximo avanço... A Indochina, parte da Indochina, né? Parte, né? Porque parte é francesa. Tá? Parte da Indochina, mas não é o ponto fundamental aqui. É o avanço para a parte mais profunda do Pacífico, que é a invasão do Havaí. Pearl Harbor. A Certo? resistência desse país não foi significativa. Não, nada. O exército japonês veio arrasando. Invasão do Hawaii. Havaí. Na verdade, não todo o Havaí. A base naval de Pearl Harbor. Pearl Harbor. Que é uma base naval. Então eles não atacaram a população civil, compreende? Eles atacaram uma base naval. Mas não é qualquer base naval. É a principal base naval dos Estados Unidos aonde? Na região do Pacífico. Certo? A invasão japonesa na base naval de Pearl Harbor é o fator que leva à entrada dos Estados Unidos na Segunda Guerra Mundial. E muda totalmente os rumos da guerra, correto? Muda totalmente. Declaração de... Por quê? Estados Unidos declara guerra ao Japão, automaticamente declara guerra a quem? A todo o eixo. A Alemanha nazista e Itália fascista, certo? Vem pra cá. Já foi, já? Fase final. Ah, virada na guerra. 44. Resgate do soldado pra... Que é a cena inicial, né? Vamos lá. Invasão dos aliados. No norte da França. Como é conhecido o norte da França? Normandia. Nas praias da Normandia. Certo? É o Decision Day. Ou dia D. O dia da decisão, correto? É o Decision Day. Expulsão do norte da África, invasão da Itália, isso é muito importante, porque o regime fascista acaba antes do nazismo, tá? O Mussolini, isso aí só você procurar na internet você vai achar, ele é pego e morto. Ele não vai ser igual o Hitler que você encontrou, não. O Mussolini vai ser pego e morto, né? Pela população que era contra ele, obviamente. Então a invasão da Itália, então perde um apoio, né? E a Alemanha nazista fica praticamente sozinha, certo? E aí vem a ocupação. Se do oeste vêm os aliados, os aliados do leste vêm quem? As tropas soviéticas. Então, é aqui a ocupação de leste a oeste. No oeste, do oeste vêm os aliados e do leste vem a União Soviética. Ocupação da Alemanha. Certo? Em duas frentes, né? Frente oeste, os aliados. Certo? Do oeste vem os aliados. Do leste vem a União Soviética. A União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Tranquilo até aqui? Esse, na verdade, é o desenho da guerra, né? Bombardeio atômico. Onde que acaba de verdade a Segunda Guerra Mundial? Ela não acaba na invasão da Alemanha. A Segunda Guerra acaba em 1945. Eu acho que é dezembro de 45, que é quando o Japão assina uma rendição, certo? Depois das bombas atômicas de primeiro ataque atômico, né? Tinha como, né? Ataque atômico,
Hiroshima e Nagasaki, né? Certo? Ataque atômico, mais a rendição do Japão. Quando o Japão se rende, acaba, de fato, a Segunda Guerra Mundial. Por isso que ela dura até 45. Porque os japoneses vão resistir até 1945, correto? Aqui acaba, de fato, a Segunda Guerra Mundial. Se inicia prontamente a Guerra Fria? Não. Vai demorar ainda 2 anos para a Guerra Fria, de fato, se iniciar. Porque de 45 a 47 são os tratados, né? É a afirmação dos tratados de paz. Tranquilo? Em 45 também acaba o governo Vargas no Brasil, né? A ditadura Vargas acaba em 45 como consequência, né? Por influência do final da Segunda Guerra Mundial. Tranquilo? Saldo. 50, 60 milhões de mortos entre civis e militares. Refugiado. Os 6 milhões de judeus. Oi? 42. Que é Pearl Harbor, né? Continente europeu, nem preciso falar, devastado, né? A Segunda Guerra Mundial, o Holocausto, não é um assunto muito recorrente na prova de vocês, né? A perseguição aos judeus. Então é uma guerra de destruição em massa. Então por isso que ela é uma guerra total, correto? Tem características de guerra total. O pós-guerra. Após combaterem juntos contra as potências nazifascistas, os países liberais ocidentais, liderados pelos Estados Unidos do Oeste, e o Bloco Socialista, comandado pela União Soviética, eles começam a entrar em processo de quê? Desgaste, correto? Separação. Processo de desconfiança e hostilidades recíprocas. É a emergência das 2 grandes superpotências, a União Soviética, do Bloco Socialista, e os Estados Unidos, do Bloco Capitalista. De novo, ameaça da paz mundial. Você acha que a guerra acabou? Na verdade, ela deixou filhos, né? E esses filhos foram as grandes superpotências que vão entrar num processo de hostilidade constante. O que eles queriam? Aumentar suas áreas de influência, cooperação econômica e fidelidade ideológica. Você tem que entender que eles são opostos ideológicos, tá? São bipolares. Um polo ideológico contrário ao outro. Essas disputas vão desencadear o que a gente chama de Guerra Fria, correto? Deixa eu ver se eu já tenho os slides aqui da Guerra Fria. Ainda não. Deixa eu ver, rapidinho. Ixi, já tem muita coisa. Tem. Olha só. Professor, com o tempo da guerra, a popularidade dos caras foi caindo? De quem? O Stalin, o tal. Não. Então por que quando o Stalin morreu, botaram o dele lá pra todo mundo bater? Não, não foi ele não, esse foi o Mussolini. O Stalin morreu, teve festa, celebração. Não é não. Mussolini é nas... Antes? É o Lenin, mas o Lenin... Que é o que o Stalin matou ele. Não, é o Trotsky, ele manda matar o Trotsky, ele não manda matar o Stalin. Foi uma picaretada, né? Foi, mas 1939, no México. Mas o Lenin, ele morre odiado. Não. O Lenin morre doente, muito doente. O Lenin morre muito doente, teve derrame, AVC. Aqui você está falando dos líderes da União Soviética, né? O primeiro mesmo, que fundou a União Soviética, na verdade, foi o Lenin. Aí ele morre, ele fica pouco tempo, ele morre em 1924. Aí começa a disputa dentro do partido entre o Stalin e o Trotsky. Aí o Stalin persegue o Trotsky e o Trotsky é obrigado a fugir para o México. O Trotsky ainda vai viver uns 20 anos no México, escondido. Até o Stalin encontrar ele e matar ele com a picaretada aí. Né? Nossa, mas eu vou dizer que isso não é mais conspiração do que o Hitler na Argentina. O outro no México. Porque, na verdade, o Trotsky era uma figura mundialmente conhecida, entendeu? Ele vai e vira amigo de muita gente importante no México. Assim. O Trotsky, ele já era uma figura, tipo um líder do comunismo. Um exemplo de líder. Ele já era conhecido. Sacou? Porque nessa época as informações já correm, né? Já tem como você saber quem são os líderes e tal, a importância desses caras. Então eles já eram importantes, eles já tinham uma popularidade muito grande, sacou? Então a gente não pode dizer que eles eram pouca coisa, não.
O Stalin nem se fala, né? O Stalin fundou um regime, o stalinismo, que é uma ditadura de esquerda socialista da União Soviética. Acho que está acabando, próxima aula, a gente vai falar só de Guerra Fria, aí termina o assunto. É coisa, eu sei, mas é porque assim, acho que eu peguei muito, deixou um pouco atrasado as coisas assim. Pegar lá na Revolução Gloriosa é coisa pra caramba. Até você chegar até a Segunda Guerra Mundial, né? Mas espero que a gente tenha cumprido a maioria das coisas aí para começar a fazer revisão. A prova é que é setembro, né? Tá perto, então. Vai ser 2 semaninhas aí só. Exercício. Aí vocês fazem a prova. Mas eu acho tranquilo, vou ser bem sincero. A prova de história é o menor dos seus problemas. Sim, sem dúvida. Tá? É aquele pontinho para você. Porque a prova de matemática, meu irmão, ela vem igual a fúria. Português, fúria. Certo? Física nem se fala. Matemática, Mas, aí, vocês vão dar conta, o pessoal tem... Só estudar, velho. Só estudar, né? Tem que estudar, né? É importante estudar, né? É tão fácil que eu tô há 3 anos. Ah, meu filho, mas uma hora vai, entendeu? Empurra que... Professor, eu comecei a estudar, tinha